Revisão da vida toda no STF. Olá! No vídeo de hoje, entre outras informações, nós vamos responder a dúvida do amigo aposentado, Oliveira, que comentou: Doutor, aposentadoria por idade tem direito à revisão da vida toda? É isso que nós vamos ver, entre outras informações, revisão da vida toda no STF. E se você está passando por um momento de angústia, de ansiedade, não sabe mais o que fazer e quer que saia logo essa revisão da vida toda, vamos acompanhar a leitura da palavra de hoje. É isso mesmo, Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, e inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Comente amém para o Salmo 6. Olha aqui, pessoal, você que está passando por esse momento de angústia, de tristeza, de incertezas, o salmo inteiro aqui chorando, mas no final vem a hora da virada. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o choro de todos que estão passando por dificuldades. Então comente amém. E dado esse momento aqui, para trazer um pouco de paz para o seu coração, agora sim, vamos cheio de informações aqui, pessoal. Primeiro de tudo, o senhor Oliveira perguntou, a gente vai responder. Aposentadoria por idade tem direito à revisão da vida toda? Se você já sabe da resposta, eu peço um pouco de compreensão para os colegas aposentados que estão chegando agora, que estão se informando. É direito de todo mundo conhecer os seus direitos, não é verdade? Muito bem. Então, Oliveira e todos que nos assistem, pessoal, me aposentei por idade. Será que eu tenho direito à revisão da vida toda ou não? Qual a modalidade de aposentadoria que dá direito a pedir a revisão da vida toda? Você precisa saber que, independentemente de qual modalidade de aposentadoria você se aposentou, você pode sim ter direito à revisão da vida toda. Diferente de algumas outras revisões que é necessário, você precisa ter se aposentado por um determinado tipo de aposentadoria. No caso da revisão da vida toda, ela se aplica a todas as modalidades. Então, acompanha comigo. Olha só, para você entender melhor, vou colocar na tela. Quem tem direito à revisão da vida toda? Primeiro, quem tem contribuições anteriores a 1994. Por quê? Porque a lei de 99, né, ela trouxe alguns requisitos aqui, duas regras principalmente, que o INSS fechou os olhos para uma das regras e só aplicou a outra. Mas eu já vou falar disso. Segundo, quem se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social. Doutor, como é que eu sei se eu me aposentei pelo RGPS, pelo Regime Geral? Bom, pessoal, existem esses dois principais regimes, né? O regime geral da Previdência Social e o regime próprio da Previdência Social. O regime próprio é aquele regime estatutário. Então, se você se aposentou pelo INSS, parabéns, você cumpriu mais um requisito, que é ter se aposentado pelo regime geral, ter se aposentado pelo INSS, tá? Atenção, não confunda outra informação aqui que não vão te falar por aí. Tem gente que fala, olha, mas eu trabalhei em serviço público por um tempo, só que eu me aposentei pelo INSS. E esse período do serviço público eu vou perder? Eu posso incluir na revisão da vida toda ou em alguma outra revisão? A princípio, pode sim, pessoal. Claro que nós damos aqui, né, informações gerais, é preciso analisar o seu caso em concreto, mas a princípio pode incluir sim, desde que você não tenha se aposentado pelo regime próprio. Então, eu fiquei 30 anos aqui no regime estatutário e me aposentei pelo Estado. Eu não sou aposentado pelo INSS. Nesse caso, não tem direito à revisão da vida toda. Mas isso não é necessariamente ruim, é porque você não foi prejudicado por essa lei, tá certo?
Agora, eu fiquei aqui, sei lá, fiquei tantos anos, né, como servidor público, qualquer tipo de servidor público, e só que depois eu fui, né, trabalhei como CLT e acabei me aposentando como regime geral, no INSS. Eu posso colocar esse período? Pode colocar o seu período, ele precisa contar, inclusive, se tiver questões como insalubridade, ou foi professor, ou foi periculosidade, também vai contar de forma diferente a seu favor. Por isso que é difícil, em um vídeo de menos de 20 minutos... Opa, perdão, derrubei aqui. Em um vídeo de menos de 20 minutos, a gente falar de todas as regras da Previdência Social, inclusive porque essas regras mudam todos os anos. Tem ano que mudou 3 vezes a regra. Então, se você se aposentou até março, era uma regra. Aí, quem se aposentou de março até setembro era outra regra. Aí vem em setembro e muda de novo. Então, realmente, é preciso analisar o seu caso em concreto. Mas eu estou passando aqui as informações gerais. Precisa ter contribuições anteriores a 94, precisa ter se aposentado pelo INSS. E o principal, é preciso que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9.876 de 99. Então, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por pontos, aposentadoria de tudo que é jeito, desde que tenha sido com base nas regras da Lei 9.876 de 99. E aí, beleza, são esses 3 requisitos. Aí você me pergunta, tá, doutor, eu entendi. São os 3 requisitos juntos, eu preciso cumprir. Só que, como que eu vou saber se eu me aposentei com as regras dessa Lei 9.876? Eu não tenho esse conhecimento, eu não sei. É simples. Se você se aposentou depois de novembro de 99, é isso, é simples assim, feijão com arroz. Se você se aposentou depois de novembro de 99... então você se aposentou com as regras da Lei 9.876. É isso mesmo. Doutor, mas mesmo quem se aposentou depois de 2019, depois da emenda constitucional, pessoal, você pode também ter direito. Principalmente porque, no seu caso, quem se aposentou depois de 2019, você pode ter direito por causa do quê? Do direito adquirido. É isso mesmo. Claro que vai precisar de uma análise de um profissional, mas tem muita gente que entregou seus documentos para o INSS e simplesmente acreditou no valor que veio, acreditou no que o INSS falou, acreditou nessa aposentadoria que está sendo paga. E aí eu te pergunto, o tanto que você recebe é proporcional ao tanto que você contribuiu? Se você acha que tá tudo bem, show de bola. Não sou eu que vou... eu não tô aqui inflamando você, incentivando você a entrar com um processo. Não, de forma alguma. Eu tô aqui para dar informação. Então, se você acha que o que você recebeu é compatível, fala, eu recebo aqui 3 salários mínimos, mas eu contribuí sobre 3 salários mínimos a maior parte da minha vida. Tá bom, show de bola, tranquilo. Agora, se você, como mais de 90% dos aposentados, sente que você contribuiu muito mais do que você está recebendo, aí, cumprindo esses requisitos, é muito grande a possibilidade dos cálculos resultarem em um valor positivo para você. O que eu quero dizer com isso? Através dos cálculos, você fica sabendo o valor dos seus atrasados e também o do reajuste. Esse reajuste, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui. Salário mínimo, R$ 1.212. Tem muita gente, muitos clientes nossos que vão triplicar, quadruplicar e até mais do que isso. Então, tem gente que está recebendo 1.212, mas com a revisão da vida toda vai passar a receber 3.600, até mais, 4, 5 mil reais todos os meses até o final da vida. É isso mesmo. Doutor, mas você não acha perigoso ficar falando esses valores? Porque isso pode achar que vai quebrar o INSS e tudo mais? Não, pessoal, sabe por quê? Porque no direito previdenciário a gente tem uma coisa que a gente chama de fonte de custeio, né? Nenhum benefício ele pode ser concedido sem a devida fonte de custeio. Então vocês estão analisando essas discussões, teto de gastos e tudo mais. Agora, o dinheiro da revisão da vida toda, ele é um dinheiro que ele já foi recolhido pelos cofres da União.
Por quê? Porque as contribuições anteriores a 94, elas só foram consideradas para fins de tempo de contribuição. Então, vamos pegar um exemplo aqui. 2 aposentados. Os dois começaram a trabalhar em 1980. Só que um sempre contribuiu sobre um salário mínimo e o outro contribuía mais que um salário mínimo. De 94 para trás, para o INSS, esses 2 aposentados contribuíram o mesmo tanto. Por quê? Porque ele só contabilizou o tempo de contribuição. Esses 14 anos, de 80 a 94, além dos anos seguintes. Agora, para fins de cálculo do valor do benefício, para o INSS até hoje, essa é indiferente. Aí você fala, mas peraí, doutor, mas eu contribuí sobre 2, 3, 5 salários, eu contribuí sobre o teto, e aí? Sabe o que o INSS faz de você? Ele ri da sua cara, é isso mesmo. Ele fala, parabéns por ter pago mais do que um salário mínimo. Eu fiquei com seu dinheiro e não quero saber de você. Na prática é isso que está acontecendo. As contribuições anteriores ao 94 não estão sendo consideradas no cálculo. Sério, doutor? Sério, pessoal? Eu não falei da Lei 9.876, então deixa eu colocar na tela para não ter dúvida. Ela dispõe sobre a contribuição previdenciária, sobre o cálculo do benefício, e ela também altera dispositivos das leis 8.212 e 8.213. Eu sugiro que você dê uma lida na lei 8.213. Olha aqui, ela dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras previdências. Então, ela é uma lei de 91, mas não é porque uma lei é de um determinado ano que ela nunca foi atualizada. Então a gente ouve falar, o Código Penal é de 1940. Pessoal, não quer dizer que ele não tenha sofrido atualizações, durante a sua existência. Eu não estou falando que ele é atualizado, não estou falando que está tudo certo com o Código Penal, não. Só que esse argumento, é de 1940, esse argumento por si só não quer dizer absolutamente nada. Se você acha que alguma coisa está desatualizada, então vamos discutir o que está desatualizado. E nesse caso aqui, a Lei 8.213, o pessoal que a gente votou, senadores e deputados federais, esses nossos amigos aí que a gente mesmo colocou no poder, eles decidiram trazer 2 regras aqui para o aposentado, para o cálculo do valor do seu benefício. Agora eu vou te falar, a culpa nem foi tanta dos deputados e dos senadores, porque a lei, ela não é tão ruim assim não. Quem errou foi o INSS, sabe por quê? Porque olha só, o artigo 29 ele passou a ter o seguinte texto, O salário de benefício consiste, então o valor do seu benefício, o valor que você vai receber consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Então, 80%, doutor? E os 20%? Calma! As 20% piores contribuições são excluídas, então a lei não é ruim, a lei pega de todo o período contributivo, por isso que chama revisão da vida toda, de todo o período contributivo, pega as 80% melhores contribuições e exclui as 20% piores contribuições. Sabe aquele período que você contribuiu sobre o mínimo, ou era no início da carreira, ou durante uma fase mais difícil da sua vida? A lei não é ruim. Poxa, ela não só considera todo o período contributivo, como ela exclui as 20% piores contribuições. Então, show de bola. Show de bola. Mas aí qual que é o problema? A mesma lei trouxe uma regra de transição no seu artigo 3º, falando que, olha só, o cálculo do valor do benefício vai ser correspondente a 80% de todo o período contributivo a partir de julho de 94. Só que essa regra de transição, sempre que tem uma mudança de lei que traz alguma gravidade, traz algum prejudica os aposentados, vem junto uma regra de transição, assim como foi em 2019. E aí, a lei, ela trouxe uma regra de transição devendo ser aplicada a regra mais vantajosa. Então, o INSS, o que deveria ter sido feito na época? Deveria fazer os 2 cálculos, 80% de tudo que você contribuiu e 80% de 94 em diante. O valor que fosse maior seria o seu valor de benefício. E o que o INSS fez na prática?
Ele deixou quieto esse negócio de todo período contributivo. Sabe por quê? Porque tinha contribuição em cruzeiro, cruzado novo. Ia dar muito trabalho. E você sabe, né, pessoal? Será que o pessoal quer ficar aí fazendo cálculo? Ah, não, coitadinho, né? Vai dar muito trabalho. Oh, meu Deus. Então vamos considerar somente de 94 em diante. É isso, pessoal. Com português, claro, não tenho medo de falar isso, não. O INSS, eu não vou falar que ele jogou no lixo as suas contribuições, porque foi pro bolso. Foi pro bolso da União. Então não foi pro lixo, foi pro bolso da União. Agora, chegou na hora de pagar, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? É, pessoal, isso ninguém consegue responder. Por isso que eu digo, sem dúvidas, o maior escândalo da história da Previdência Social de todos os países, pessoal. É isso mesmo, mas não tenha dúvida. Em que país que você contribui? Década de 60, 70, 80, até 94, 34 anos, pelo menos, e chega na hora de receber, nem entrou no cálculo do valor do benefício. Então a lei, ela trouxe duas regras. Quem aplicou uma só, fechou os olhos para uma regra e aplicou uma só, foi o INSS. E por isso que a gente está vendo tanta defasagem do valor que você recebe para o valor que você contribuía. É claro, tinha moedas diferentes. Cruzeiro, cruzado novo, inflação. Sim. Só que não precisa ser um especialista, um grande advogado, um contador, só para pensar. Olha o seguinte, você chega nessa conclusão, você pensa, não, mas peraí, ó, eu recebia 3 salários, aí depois eu recebi 5 salários, aí depois eu recebi 3 salários de novo, aí teve, aquele emprego eu recebia 7 salários, eu virei empresário, eu contribuía sobre 10 salários, eu contribuía sobre o teto. Tá. E quanto você recebe hoje? Recebo um salário mínimo, pouco mais de um salário mínimo. Não precisa ser um grande especialista do direito, né, para ver que tem alguma coisa de errado. E o que tem de errado é essa aplicação da lei de forma incorreta. Então a lei, por si só, você sabe que eu critico. Se tiver que criticar os políticos aqui, eu critico, não tem erro. Só que, nesse caso, a lei não é ruim. Poxa, pegar os 80% melhores contribuições, descartar as 20%, ainda tem uma regra de transição para ser aplicada o valor mais vantajoso? Poxa, sinceramente, nesse caso específico, a lei não é ruim. Quem errou foi o INSS. E aí a revisão da vida toda busca incluir essas contribuições. Por isso que eu digo que a lei, a revisão da vida toda, ela não é um favor, ela está pautada na própria lei. Ela está pautada na Constituição, que diz, né, do sistema contributivo, ou seja, se você não contribuir, tudo bem, você não vai ter direito a se aposentar. Só que ao mesmo tempo, você que contribuiu, você tem direito a se aposentar com o valor, segundo essas regras, considerando o valor que você contribuiu. Então, para o bem ou para o mal, o nosso sistema contributivo é assim que funciona e o STF, ele é o guardião da Constituição, ele precisa aplicar essa lei e os artigos da Constituição. E o STF já deu a vitória para os aposentados de 6-5. Então percebam bem que estamos aqui, né? Quando eu falo de um dos maiores escândalos, é porque não precisa ir, né? Não precisa ser um especialista. Eu falo, não, mas peraí. De todo mundo que se aposentou depois de 99 foi aplicada essa regra? Pessoal, é isso mesmo. E aí, depois de 2019, com a emenda à Constituição, muitas pessoas tiveram essa regra aplicada, mas aí precisa realmente de um advogado especialista. Então, de tudo que eu falei, o que você precisa levar? Qualquer modalidade de aposentadoria pode ter direito à revisão da vida toda. Você precisa ter contribuições anteriores a 94, senão nem adianta. Doutor, eu comecei a trabalhar em 94. Ficou 1, 2, no máximo 5 meses de fora, aí não realmente. Mas se você trabalhou antes, né? Se você se aposentou pelo INSS e se você se aposentou depois de 99, aí, meu amigo, minha amiga, você tá nessa regra. Aí é claro, né? Doutor, tem a questão da decadência, como que fica? Pessoal, o vídeo já tá ficando muito longo, eu vou trazer
no próximo vídeo todas as questões da decadência. São várias decisões derrubando a decadência. Tem muitos clientes que entrando, tá? Mesmo assim, com essa questão de decadência aí, para não ficar de fora. E agora, o que eu quero que você saiba também, o mais importante é o seguinte, pessoal. É justamente procurar um profissional de sua confiança. E se você quer resolver tudo sem sair de casa, confia no nosso trabalho. Somos advogados há mais de 10 anos na linha de frente contra o INSS. Vou deixar o WhatsApp da nossa equipe. Temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. Protocolamos processos todos os dias. WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378. E também, escritório de Brasília, você pode pedir uma análise completa de todas as revisões e direitos possíveis. 61 98522 0420. 61 98522 0420. E não deixe de assistir os outros vídeos que estão na tela aí para você se manter bem informado. São vídeos diferentes, cada um com uma informação diferente, cada um com uma atualização diferente. Então vale a pena você maratonar no nosso canal e se inscrever para se manter bem informado, porque assim que sair qualquer novidade, nós vamos postar e você vai saber tudo em primeira mão. E atenção, pessoal, entre em contato, veja os valores. Ah, doutor, quanto que fica os cálculos? Quanto que fica a análise completa? Verifica os valores e a gente vai fazer de tudo para atendê-lo bem, para satisfazer essa necessidade que o aposentado está passando. E isso não é culpa sua, pessoal. Então fique tranquilo, isso é culpa do INSS. O STF já viu isso, já declarou a vitória de 6-5 e agora é questão de tempo para a derrubada do pedido de destaque. Então eu quero que Deus te abençoe grandemente. Deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te deu uma informação que você não sabia, e comente aqui: eu quero a revisão da vida toda, porque aí eu vou saber que você assistiu até o final, eu vou saber que você é comprometido. Parabéns por estar aqui, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.